Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje a gente vai continuar Samuel, gente. E aqui, nesse momento que a gente está de Samuel, foi levantado o primeiro rei de toda a Bíblia aqui, que foi Saul. E agora você vai ficar vendo aí como que foi todo esse desenrolar, né? Como eles tiraram Deus de ser rei deles, né? E colocaram um homem comum sendo rei. Então hoje a gente vai ler 1 Samuel de 13 a 16 e depois a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer. Por isso que você tem que ficar com a gente até o final, viu? E vamos lá, ler a Bíblia, abre aí em 1 Samuel 13. Samuel repreende Saul. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou com Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios da comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntando-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual. Outra em direção a Bet-Oron. E a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zebuim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata,
e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. Capítulo 14. Depois de algum tempo, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Venha comigo, vamos atravessar o vale e chegar até o destacamento filisteu. Porém, não disse nada a seu pai a respeito do que pretendia fazer. Saul e seus 600 homens estavam acampados na saída de Gibeá, debaixo da árvore de romãs em Migron. Dentre os seus homens estava Aias, que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Icabode, neto de Finéias e bisneto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas tinha saído. Para chegar à guarnição dos filisteus, Jonatas tinha de passar por um desfileiro estreito entre duas grandes rochas que ficavam quase em posição vertical. Uma delas se chamava Bozes e a outra Sené. A rocha que ficava ao norte ficava de frente para Miquemás, e a que ficava ao sul ficava de frente para Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude. E, se ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. O escudeiro respondeu: Faça o que achar melhor, eu irei com o Senhor para onde o Senhor for. Pois bem, então é isto que vamos fazer, disse Jonatas ao moço. Iremos até aqueles homens e chegaremos perto para sermos vistos por eles. Quando eles nos virem, se disserem: Alto lá! Fique onde estão até que nos aproximaremos de vocês. Então ficaremos parados e esperaremos por eles. Se, porém, disserem: Subam até aqui, então faremos exatamente isso, pois será sinal de que o Senhor nos ajudará a derrotá-los. Quando os filisteus viram os dois chegando, gritaram: Vejam só, os israelitas estão saindo dos seus buracos. Então os filisteus gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui, e nós lhes mostraremos como é que se luta. Vamos, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e o escudeiro veio atrás dele. Os filisteus eram derrubados por Jonatas e o seu escudeiro os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, e seus corpos ficaram espalhados num espaço estreito e comprido como o suco de um arado. Então houve pânico no acampamento, no campo e em todo o povo. A guarnição e mesmo as tropas de ataque tremeram de medo, e houve um tremor de terra, o que veio aumentar ainda mais o terror. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o vasto exército dos filisteus se dispersando em todas as direções. Contem os soldados e descubram quem está faltando, ordenou Saul aos seus oficiais. E quando conferiram a lista de todos os homens, verificaram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Tragam a arca de Deus, ordenou Saul a Aias. Naquele tempo a arca estava com os israelitas. Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, a gritaria e a desordem no acampamento dos filisteus iam aumentando cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Você não precisa mais trazer a arca. Então Saul e seus 600 homens correram para o campo de batalha e encontraram os filisteus matando-se uns aos outros com as espadas, e havia terrível confusão por toda parte. Alguns hebreus que tinham sido levados para o exército filisteu se revoltaram e lutaram ao lado dos israelitas. Finalmente, até os israelitas que estavam escondidos nas montanhas saíram correndo atrás dos filisteus quando viram que estes fugiam. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul havia declarado: Maldito seja aquele que comer alguma coisa antes do anoitecer, antes que me vingue por completo dos meus inimigos.
Por isso ninguém comeu nada o dia todo, muito embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Eles viram o mel escorrendo, porém ninguém comeu, pois temiam a maldição de Saul. Jonatas, porém, não sabia da ordem do seu pai. Por isso ele enfiou uma vara num favo de mel e depois de comer, suas forças se renovaram. Então alguém disse a ele: Seu pai jurou solenemente ao povo, dizendo: Maldito seja todo aquele que hoje comer alguma coisa. Por isso todos estão cansados e sem forças. Jonatas exclamou: Uma ordem como essa só prejudica nosso povo. Veja como as minhas forças se renovaram depois que provei um pouco de mel. Se o povo tivesse permissão para comer à vontade do alimento que encontraram no acampamento dos nossos inimigos, imaginem só quantos mais filisteus poderíamos ter matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, desde Miquemás até Aijalon, e assim ficaram completamente esgotados. Por isso, eles recolheram os despejos da batalha, mataram as ovelhas, os bois e os bezerros e comeram a carne crua com sangue. Alguém foi contar a Saul: Veja, o povo está pecando contra o Senhor pelo fato de comer carne com sangue. Saul disse: Vocês foram infiéis. Rolem para cá uma grande pedra e espalhem-se entre os soldados. E digam-lhes: Tragam os seus bois e as suas ovelhas aqui e abatam-nos e comam, e não pequem contra o Senhor comendo com sangue. Foi assim que eles fizeram. Cada um levou seu boi naquela noite e o abateu ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, o primeiro que ele construiu. Depois Saul disse: Desçamos a noite atrás dos filisteus e vamos saquear tudo deles e destruir até o último deles. Os seus homens responderam: Faça o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: Primeiro vamos consultar a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devo ir atrás dos filisteus? O Senhor nos ajudará a derrotá-los? Porém, passou a noite toda sem que o Senhor respondesse. Saul disse então: Vocês líderes, venham para cá. Alguma coisa está errada. Descubram que pecado foi cometido hoje. Dou minha palavra de honra pelo nome do Senhor, que salvou Israel, que ainda que o culpado seja meu próprio filho Jonatas, certamente ele morrerá. Mas ninguém teve coragem de dizer ao rei qual era o problema. Então Saul disse a todos os israelitas: Jonatas e eu ficaremos aqui e todos vocês ficarão lá. E eles responderam: Faça o que achar melhor. Então Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel: O que é que está errado? Acaso Jonatas e eu somos culpados ou o pecado está com os outros? Ó Senhor Deus, mostre-nos quem é o culpado. E Saul e Jonatas foram escolhidos por sorteio como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Então Saul disse: Agora tirem a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me, o que foi que você fez? Saul ordenou a Jonatas. Eu provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi só um pouquinho na ponta da minha vara, por isso eu estou pronto para morrer. Sim, Jonatas, disse Saul, você deve morrer. Que Deus me castigue se você não for morto por isso. Mas os soldados não gostaram nada da ideia e disseram a Saul: Será que Jonatas deve morrer? Ele que hoje trouxe esta grande libertação a Israel? Isso não vai acontecer. Tão certo como o Senhor vive, não se tocará nem mesmo num fio de cabelo da sua cabeça, pois o que ele fez hoje foi com a ajuda de Deus. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, lutou com todos os povos vizinhos, ou seja, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que Saul se dirigia, ele saía vitorioso. Saul lutou corajosamente e conquistou os amalequitas, e libertou Israel de todos aqueles que os saqueavam. Saul tinha 3 filhos, Jonatas, Isvi, Maquisuá e 2 filhas, Merabé, a filha mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoá, filha de Aimás. O nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Ner, o pai de Abner, e Quis, o pai de Saul, eram irmãos. Ambos eram filhos de Abiel.
Os israelitas viveram em luta constante com os filisteus durante a vida de Saul. E sempre que Saul via um jovem corajoso e forte, ele o convocava para o seu exército. 1 Samuel 15. O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu diria a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você.
Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Capítulo 16. Finalmente o Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Samuel, porém, perguntou: Como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve um novilho com você, respondeu o Senhor, e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Depois convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei sobre qual de seus filhos você deve derramar o azeite. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou a Belém, os líderes da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. A sua visita é de paz? Samuel respondeu: Está tudo bem. Vim para oferecer sacrifícios ao Senhor. Tratem de purificar-se e venha comigo ao sacrifício. E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Então Jessé disse a seu filho Abinadab para caminhar diante de Samuel. Mas o Senhor disse: Também não é este o homem. A seguir Jessé chamou Samã. Porém o Senhor disse: não é este o escolhido. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados, e Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel perguntou a Jessé: Não, são estes todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há o mais moço, respondeu Jessé, mas ele está fora nos campos tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos. E o Senhor disse: É este o escolhido. Derrame o óleo sobre a sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele: Existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que o atormenta. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa que toque para vossa majestade, sempre que o espírito atormentador que o Senhor enviou sobre vossa majestade o estiver aborrecendo. Disseram eles: A música da harpa vai deixá-lo calmo,
e logo se sentirá melhor. Está bem, disse Saul aos seus servos. Encontrem para mim um bom tocador de harpas e tragam-no. Um dos servos disse: Conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não é somente um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro forte e valente. Fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, uma vasilha de vinho e um cabrito, e o enviou para Saul por intermédio do seu filho Davi. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou e teve admiração por ele, e Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé o seguinte: Por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbava Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor, e o espírito maligno se retirava. E assim terminamos essa mega leitura de hoje, topzera demais. Que aparece mais um homem famoso da Bíblia aí, Davi, né? Davi. Surgimento de Davi, e aqui vai começar a parte de ele ser o próximo rei, né, de Israel. Mas vamos começar lá, do começo, Gestão Filho. Cara, essa leitura de hoje é muito bacana, tem muito ensinamento, muitos detalhezinhos aí que talvez passem despercebido, mas ela é cheia de coisa interessante pra gente estar analisando. Começa contando, então, falando de Jonatas, né, que era filho de Saul, que eles vão pra guerra, o tempo inteiro ali Deus está com eles, né, e fala ali no 14 muito assim que Deus estava sempre lutando junto com eles, né. E é bacana, tem a parte ali que fala, né, que eles não tinham lanças, não tinham espadas, os únicos que tinham era Saul e Jonatas. E fala ali, né, que eu achei muito bacana essa coragem de Jonatas, né? Então, estão falando ali da guerra, mas já começa falando ali que Jonatas e o escudeiro dele, né, o guarda, vamos dizer ali, né, o guarda pessoal dele, vão para frente, vão à luta. E o bacana é que Jonatas fala, né? Se Deus estiver com a gente, não importa a quantidade, a gente vai já ganhar essa guerra. E eu acho isso muito bacana. E ele fala pro escudeiro, ó, se mandar a gente parar, quer dizer que Deus não tá com a gente. Mas se eles chamarem, vamos com fé, já vai na coragem, porque é o sinal que Deus está com a gente. E ele ali, então, mata 20 homens, né? E já começa, fala até que a terra treme e o desespero entre os filisteus começa. E daí já começa um matar o outro ali. E daí vem uma parte muito importante, né? Que eu já chamo a atenção que às vezes passa despercebido. Essa maldição lançada por Saul. Não tinha lógica nenhuma o que Saul estava fazendo, né? De tipo assim, ninguém pode comer hoje. Então a gente vê ali que é uma maldição sem coerência, tipo assim. Ele tirou do sovaco dele, né? Eu ia falar exatamente isso, cara. Não tem lógica. Não foi um direcionamento de Deus que era necessário isso. Exatamente. Eu vou dar uma ordem aqui, eu vou ser o rei chato. Exato, foi uma ordem do rei, tirada assim da cabeça dele. Então, tipo assim, igual ali, é legal da gente entender no capítulo 14 que eles não conquistaram mais coisas, eles não mataram mais filisteus porque o exército estava fraco. Com fome. Com fome por causa dessa maldição que Saul tinha colocado ali, sem nexo nenhum. E outra coisa bacana, né, que lá no capítulo 14, versículo 18, fala, né, Saul falou assim, traga a arca de Deus para a gente saber se devemos ir atrás deles, né. E daí fala, né, que nada saiu da arca. Ele falou, não precisa mais trazer a arca, deixa para lá, né. O jeito, então, a gente tem que ir analisando o comportamento de Saul. Primeiro, essa maldição que ele coloca sem nexo nenhuma, sem orientação de Deus, que ele tirou do sovaco dele, porque essa maldição em nenhum momento geraria alguma glória a Deus, algum louvor a Deus. Era uma coisa do nada.
Depois ele usa a arca como se fosse ali um instrumento. Exato. Traz a arca Instrumento de aí. guerra, né? Ah, não tá respondendo, não precisa mais trazer a arca não. Deixa pra lá, deixa que a gente vai resolver aqui. Perguntou, Deus não respondeu, então vamos embora. Exatamente. E aí, pedi ali, ó, Samuel, vem. Já deu a hora que o Samuel não chegou, vamos fazer o holocausto já logo. E daí o que acontece, né? Pra gente ver como que é. Saul fica ali incomodado que Deus não tá respondendo nas perguntas que ele tá fazendo. E daí ele falou, tem alguma coisa de errado entre a gente aqui, né? E eu vou descobrir, nem que seja o meu filho o errado, eu vou matar ele, porque, né, Deus não tá me respondendo por causa disso. E daí tem lá, né, igual, eu acho muito legal esse negócio do sorteio que eles fazem, né? E sempre Dá certo, dá né? certo, né? E daí Até medo de fazer o tal de sorteio. e descobre, pronto, é Jonatas, então vou matar Jonatas. Daí os soldados, né, fala assim, Fica contra. olha, tá errado isso daí. Porque Jonatas, só ele e o escudeiro dele, os dois, venceram a guerra contra os filisteus. É lógico, é visível que ele estava com Deus. Então o problema não é Jonatas, não. Então, tipo assim... Mas nunca a própria pessoa vai virar o dedo e vai falar assim, o problema sou eu. E na cabeça dele, nunca o problema foi a maldição errada ali. Tipo assim, a ideia, é legal da gente ver isso. No capítulo 14, começa falando ali da maldição e você termina vendo assim, não mataram, exato, não matou Jonatas, eles não foram atrás dos filisteus, que eles podiam ter conquistado muito mais, por causa de uma maldição que Saul lançou ali sem nexo nenhum. Então, tipo, Deus não ia responder ele mesmo, porque tinha lançado essa maldição. E falou, cara, é igual muitas vezes aquilo que a gente fala, né? Você não precisa fazer um voto, você não precisa fazer uma promessa, mas se você fez, vai ter que cumprir. Então ele lançou uma maldição e Deus falou, cara, eu tô lá ajudando o menino a ganhar, né? O Jonas a ganhar dos filisteus. Pra vocês não morrerem e tudo. Conquistar mais gente, mais terra e você faz um negócio desse. E daí no finalzinho ali já do capítulo 14, então fala da família de Saul, né? Quem que era os filhos, quantos filhos ele tinha. E eu ressalto só pra gente ver aí sobre uma filha dele, que é Mical, que é a filha mais nova. E depois a gente vai estar falando sobre ela, então é legal de vocês verem isso. E termina ali falando, os israelitas viveram em luta constante contra os filisteus durante a vida de Saul. E sempre que Saul via um jovem corajoso, ele já pegava para ser guerreiro dele. Então o exército estava aumentando de Saul também. Porque era uma das regras, né? Que o próprio Deus tinha pedido para Samuel falar para as pessoas qual era o papel ali do rei, né? Então ele ia recrutando todo mundo, ninguém mais tinha liberdade, então eles tinham perdido isso e quem mandava e desmandava era o rei. E aí a gente vem já pro 15, né? Que é a parte onde o Senhor rejeita Saul. Ali já fala assim, ele tem a fala, né? Com o próprio Samuel, ali no 15, 11. Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou-se Samuel e ele exclamou ao Senhor toda a noite, porque era assim como se fosse o Samuel sendo o melhor amigo ali de Deus. Falou assim, nossa Deus, eu também me arrependo junto com você, a culpa não é só sua. Mas isso, ele já veio e já tinha contado para Saul lá no capítulo 13, lá quando ele chegou e Saul estava fazendo o holocausto antes dele chegar, né? Que ele pegou e falou assim, ó, como você tinha falado que ia chegar em tanto tempo e não chegou, eu já fui fazendo o holocausto. E aí Samuel já tinha falado, cara, o que você fez, né? Isso não agrada a Deus, Deus está saindo de você, né? E aí, no 15, ele vem e confirma mesmo com Samuel, falando, olha, eu me arrependi e eu já estou ungindo outra pessoa, eu vou te mostrar outra pessoa. Vai até a casa de Jessé que eu vou te mostrar quem é o filho, né? E só um detalhe, né? O 15 ele começa só falando assim, né? Samuel disse a Saul, o Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça. Então ele tá só lembrando, falou assim, olha, o Senhor te escolheu, você é ungido. E daí ele falou, agora eu tenho uma palavra para você. Vá até os amalequitas, porque eles são amaldiçoados. Deus não gosta dos amalequitas, castigue eles e mata todos eles. Ah, é verdade. Faça isso, né? Eu tô te pedindo, é uma palavra do Senhor. Então, como a gente vê ali que Saul não tinha um relacionamento com Deus, ele não ouvia Deus, não tinha essas coisas,
Então Deus usava muito Samuel para poder falar. Então Samuel chegou e falou para Saul: ó, palavra de Deus tem para você, eu ungi você rei, e agora eu estou te pedindo, vai lá e conquista os amalequitas. E daí é muito parecido com aquela história da lá quando Quando eles invadem Jerusalém. não é Jericó, É, Jericó, quando isso eles aí. invadem Jericó, que então a gente vê algo semelhante a isso, né? Que fala mate todos. E daí Saul faz o quê? Ele conquista os amalequitas, vai lá, só que não mata todos os animais. E ele não fala nada, para ele ainda até usa ali, né, a justificativa. Não, eu vou usar os melhores animais para sacrifício. E daí Samuel encontra ele e fala assim: "O que que é isso?" Daí ele fala: "Ah, não matei, né? Porque eu vou usar de sacrifício." Mas a ordem do Senhor era o quê? Não era para matar tudo, 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 tudo? Por que você está trazendo isso? Ué, mas, né? Daí Saul fala: "Mas por que você está tão bravo? Eu quero usar isso de sacrifício." Ele tinha, né, a boa intenção, a boa ideia. A gente não sabe se era também na verdade, né? Vai que era meio que assim, tipo, já que ninguém vai descobrir, eu posso usar isso. Eu então acho vai que ser. era uma boa ideia, mas não era o pedido de Deus. É muito simples. A gente às vezes pode falar assim: eu quero ajudar uma pessoa, Quero tipo fazer de assim, bom grado, quero né? fazer de bom grado, mas Deus, você sentiu no coração isso ou é da sua cabeça? É isso que é muito legal da gente ver, a falta de relacionamento. Então Saul não tinha relacionamento com Deus. Para ele estava fazendo uma coisa que talvez na cabeça dele era de agrado, mas não foi o que Deus pediu. Por que que você está fazendo isso, entendeu? Então isso é muito legal. E Samuel fala assim, não foi isso. Você tá agindo errado. E daí tem ali um conflito ali entre, mais um conflito ali entre Samuel e Saul. Falando assim, cara, eu entendi o que você quer fazer, mas não foi isso que Deus te pediu. Então não faça. Faça o que Deus te pediu. Deus não te pediu mate tudo, destrua tudo. É só isso. Só faz o que ele te pediu. E esse, como foi um pedido de Deus, né? Dá pra. Não tá escrito na Bíblia, mas parece que assim é uma última tentativa mesmo de Deus para ver assim se Saul vai ser obediente ou não. Porque depois que ele fez isso, né, e não obedeceu ao mandamento de Deus, e aí que vem lá o do 11 que eu tinha comentado com 3. vocês. Não, tá. É o 11. E aí que vem o do 11, né, do 15:11, falando que realmente ele se arrependeu de ter levantado Saul. Então, por isso daqui dá para entender que era tipo assim, eu tô com a esperança de Saul não ser o que eu tô imaginando. Vamos tentar, vai lá nos amalequitas, né? Eu vou entregar eles para você, mas se você tem que matar tudo. E eu vou deixar ainda ovelhas bem gordas ali para você ficar com dó de matar elas, né? E aí acontece o que Deus não queria que acontecesse, né? E aí... O versículo, o capítulo 15, versículo 22, eu também acho muito legal, que fala, né? Samuel respondeu, Samuel falou para Saul: "Acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência?" Né? Então, tipo assim, isso leva muito pra gente também, né? Hoje em dia a gente não faz sacrifício, mas a gente faz oferta na igreja, assim. Acaso será que o Senhor tem mais agrado de você ir entregar seu dinheiro lá do que você ter um coração bom, obediente, inclinado a Ele? Acaso o Senhor gosta que você vai lá e faz, vamos dizer, aquelas merenda para os pobres na rua, do que realmente você vigiar o teu coração? Então é muito sobre isso, né? Não é sobre o que você está entregando para o Senhor, mas sim como você age com o Senhor, né? Então acho que a gente tem que traduzir isso para o nosso dia a dia e ver se a gente não está agindo como Saul também, né? Querendo só fazer oferta para o Senhor, como se isso fosse o mais importante. aí no finalzinho ali do capítulo 15 fica tenso o negócio, né? Que daí a gente vê ali no versículo 26, já lá uma discussão mesmo de Saul e Samuel, e que Saul falou: "Eu pequei, na verdade obedeci as suas instruções e tal, mas e agora? O que que eu faço, né?" E daí no 26 fala, né, Samuel: "Isso não vai adiantar de nada, você rejeitou o mandamento do Senhor e ele rejeitou você, para que não seja rei de Israel." Pronto, e acabou. E Saul ainda vai lá, rasga, puxa, Não, né? ele cai, né? Parece que ele vai segurar o Isso. manto de Samuel e o negócio se rasga, né? E aí Samuel ainda vira assim: o Tá Senhor vendo? rasgou-se de você. Parece assim que não é algo que seria comum, só pelo ele ter segurado, né? De repente Exato. E segurei, rasgou. rasgou Exato. tudo.
Foi uma coisa, a gente vê Foi ali bem. de Deus ali por ter rasgado. Não era uma coisa simples que era para ter rasgado. Tipo, você não vai pegar, tocar um tecido e vai rasgar. O tecido não tava tão velho assim, né? E ele era um ungido do Senhor, as vestes dele sempre foi de linho fino e tudo mais. Então, Exato. não é algo que seria rasgável assim. Mas dá pra gente. E daí quem mata, né? Termina ali no capítulo 15 falando que quem mata o rei dos Amalequitas, que era esse Agag, foi próprio Samuel, né? E Samuel você viu, né, como que a Gag vai, né? Acho que ele já deve ter esquecido, vai me perdoar. vai me perdoar. Ah, E tá. já É. pronto. Exatamente. E aí depois aparece o quê? O 16 mostrando, né? Como que vai aparecer Davi, né? O famoso Davi na Bíblia, né? O próprio Senhor mostra para Samuel qual era a casa que ele tinha que ir, mas ele já não mostra quem é a pessoa. E aí, Isso eu acho muito legal, né? Porque Deus dá as orientações, fala, vai para tal lugar, procure a família de Jessé e lá eu te mostrarei o filho. Ele já podia falar, ó, é tal filho, porque ele já falou, vá ele na já casa de sabe quem é, Jessé. né? Exato. E ele já falou, ó, Samuel, vai na casa de Jessé. Ele já podia ter falado o nome do filho, mas ele não falou. E aí até Gessé se assusta, né? Ué, que aconteceu, né? Não, só vim fazer um holocausto aqui. E aí, o que chama a atenção também e nos mostra por que Saul também foi levantado, né? Quando Samuel olha o filho de Gessé, o primeiro era alto, era aparente, e aí Samuel já fala, vai ser esse o ungido, né? Porque as características eram essa quando escolheu Saul. E aí o Senhor fala, não é esse, não é esse, não é esse. Então tinha 7 ali, nenhum era. E aí quem era? O mais improvável. O gurizinho lá que tava pastoreando as ovelhas, não eu ia falar apartando as ovelhas, tava pastoreando as ovelhas lá. E aí o Senhor fala, é esse. Então isso chama também a atenção quando você tá obediente ao Senhor. É isso que ele deseja. Ele não quer que você faça pelo seu ego, pelo seu orgulho e por forças próprias. E quando o Senhor fala, não é esse, você vai falar, então me mostra o que é. Porque Samuel podia muito bem pegar e falar assim, mas Senhor, esse aqui é o que se parece com Saul, não é É assim alto, que é o bonito. rei, é alto, é bonito. Vamos ungir esse. E é isso que a gente não pode, tentar ajudar Deus, né? Isso não agrada a Deus. E quando você se inclina a fazer o que Deus deseja, ele faz muito mais, né? Porque Davi era um coração bondoso, ele estava ali, né? Estava disposto. E a gente às vezes tenta, né, controlar as coisas, achando que é aquilo que é o bom. Então, quanto mais a gente está inclinado a ser conduzido por Deus, mais ele fala conosco e mais ele mostra assim, tipo, você está disponível, então eu vou te usar mais. Você está disponível, eu vou te usar mais. Porque olha como foi com Saul. Saul no início ele estava caminhando junto. Saul começou a parar de ouvir e fazer pelo próprio orgulho, vamos dizer assim, né? Pelas próprias coisas. O que aconteceu? Deus se retirou dele. Então isso não é diferente, porque a gente não pode esquecer. Deus continua sendo o mesmo. Então ele pode muito bem estar caminhando com você ou olhar e falar assim, eu vou me retirar, porque aqui não adianta. Eu posso estar junto, mas a pessoa quer fazer das forças próprias, então vai, meu filho, faz por força própria. E aí Samuel estava inclinado a ouvir o barulho, né, o direcionamento de Deus e encontrou Davi, que nem estava ali sendo apresentado por Jessé, né? Nem o próprio pai imaginou, né? Tinha pensado que aquele seria o filho. Que aquele seria um filho, então também chama atenção pra gente, né? É, Tão improvável, Deus. Às vezes nem seus pais, nem a pessoa mais próxima de você vai acreditar em você, né? Exatamente. Nem vai te colocar na mesa junto. E é um versículo, né? Tudo isso que a Sayuri falou é um versículo muito bacana, que é esse versículo 7, que Deus falou para Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. É uma passagem bíblica muito famosa e é legal da gente estar entendendo o contexto, né, na qual ela foi usada, né? Então, realmente, ele é uma fala falando sobre a escolha de Deus sobre um rei de Israel, né? E depois, é igual outra coisa que a gente sempre conversa aqui, né?
Do nada, de Deus, o que acontece? Um espírito maligno se apossa de Saul. E daí os servos de Saul falam: olha, se tivesse alguém tocando uma harpa aqui para você, esse espírito saía. E daí do nada de Deus alguém fala assim: olha, eu conheço um rapazinho De todo Israel é esse rapazinho. que é muito bom, que ele toca harpa muito bem. Quem que é esse rapaz? Davi. Então, né, como que eu acho muito legal, igual quando a E gente... ele caminha com o Senhor. E ele caminha com o Senhor. Ele tenho certeza que na hora que ele tocar a harpa, o espírito maligno vai sair de você. É a palavra que os servos, né, do rei fala. Então, cara, como que é, né? Samuel foi antes, Samuel já ungiu ele, o espírito de Deus sai de Saul, o espírito de Deus está com Davi, e daí tem esse do nada de Deus que de repente fala assim: "Ah, tem Davi lá, né?" E Pra vão... ficar perto do rei. E o que acontece Saul gosta tanto de Davi que pede para Jessé falar: deixe seu filho aqui, porque ele muito me agrada. Então é uma aproximação que acontece ali de Davi com Saul que nunca saberíamos, né? Então ali até no capítulo 16, versículo 21, fala: desde o instante que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou e teve admiração por ele. Amor do nada. E Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé falando: por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E é assim que termina ali. E assim a gente vai continuar essa história, né, gente? Porque vai ser muito legal ver sobre todo esse desenrolar de história, né? Agora, os dois se encontraram, né? Davi, que hoje está sendo o ungido verdadeiro de Deus, e Saul, o que era ungido, porém ainda continua sendo rei, porém já está aí, né? Na ruína já, né? Então você tem que ficar com a gente até o final não, né? Até os próximos episódios aí para ver como que vai ser todo esse mandato. E eu te falo, é muito importante você estar, porque eu entendi a história de Davi como sendo uma outra, porque eu nunca tinha pego a Bíblia para entender direito, assim, quem é esse Davi, né? Todo mundo fala que Davi é que matou Golias, mas da onde saiu isso, né? Por que isso? Como que começou o reinado dele? E às vezes a gente sabe só da história pela metade, não entende todo o contexto. E o quão importante isso é, igual essa passagem que o Jason mesmo falou, do versículo 16 aqui, do capítulo 16, versículo 7, que fala sobre como que Deus vê o homem, né? E sobre o coração do homem. Às vezes a gente só sabe ali daquele pedacinho e acha que é desse jeito, mas não tem nada a ver às vezes. Então, vem com a gente, vamos ler essa parte da Bíblia que vai ser muito importante, vai te edificar bastante, gente. Então já se inscreve aqui no nosso canal, já curte esse vídeo para você estar aqui com a gente outros dias, para a gente chamar mais pessoas também, que é assim que o YouTube distribui. E também já entra no primeiro link aqui da descrição, é o Ouvintes da Fé. É o lugar onde a gente tem um ambiente para aprofundar ainda mais, para te ensinar como você caminhar com Deus. Aí já é sobre experiências também próprias, sabe? Não é nada assim, fulano, ciclano, não é a própria pessoa te mostrando como que ela se moveu em fé, como que ela conquistou coisas que às vezes ela desejava e não sabia nem como ia conquistar. E uma delas, de exemplo, é como que conquistou um carro, como que saiu de um assalto, sabe? É coisas reais, sabe? Como que superou um quase aborto, de uma gravidez, e essa gravidez vingou e ainda teve outros filhos também, né? De um útero onde não gerava filhos, bem dizer. Então, assim, ali tem histórias incríveis e você vai aprender qual é a oração poderosa que essas pessoas fizeram. Então, entre agora nesse link, faça sua assinatura que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E a gente te espera lá no Ouvintes da Fé. Não perde mais tempo, hein? E amanhã no próximo episódio. Um beijo. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!